Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. É um dos mais jovens e promissores barítonos portugueses, chama-se André Henriques, ainda não concluiu 30 anos, mas já tem uma carreira com provas dadas. É natural de Lisboa, diplomado em canto em Portugal e também com uma passagem académica pela Escócia. Muito bem-vindo ao Germano Campos Entrevista aqui da RDP Internacional. Como é que começaste a interessar-te pelo canto lírico, que é um canto muito específico, pelo qual aparentemente, e já vamos discutir isso, a malta mais nova não tem grande apetência? Ok. Se me permites dizer isto. Sim, claro que sim. Começou um bocadinho por acaso. Isto é até uma história engraçada que é... eu moro em Alfornelos e desde miúdo que tenho tido acesso a vários tipos de música, mas o que eu ouvia mais em início da adolescência era Beatles, era Queen, era coisas assim. Mesmo assim, já não muito para a tua idade, era mais para a geração anterior. Exatamente. Mas era um bocadinho esse estilo de coisas que ouvia e pronto, ia conhecendo novos estilos de música, novos artistas, mas nunca dentro da música clássica e do canto lírico. Entretanto, o meu pai tinha um café no Rés do Chão, estava a explorar um café no Rés do Chão do nosso prédio, morava a Helena Vieira no meu prédio e ela ia todos os dias ao café. Já percebi que fez toda a diferença. Faz toda a diferença. Um café, portanto, pessoas que queiram entrar na música têm que... Tens que explicar para aqueles que não sabem quem é a Helena Vieira, a importância que ela tem no canto lírico. Uma soprano de referência no canto lírico, e para além do canto lírico fez vários projetos em música ligeira, com a Helena D'Água, a Rita Guerra e tudo mais. Eram as canções do século? Exatamente. E pronto, e ela estava à procura de vozes masculinas para um coro que tinha acabado de formar com o Nuno Lopes, que é mestre correpetidor no São Carlos. E pronto, e ela disse ao meu pai, e eu fui a uma prova, fiquei... Mas foste com que intenção? Na desportiva? Na altura foi um bocadinho na desportiva e porque gostava realmente muito de música, mas nunca pensei em entrar para o coro e eventualmente seguir uma carreira na parte da música. Acho que isto nem sequer estava em equação. E quantos anos é que tinhas? Na altura tinha 15, penso eu. E já tinhas algum treino, alguma experiência? Zero. Trauteavas Beatles e Queen? Exatamente. Bohemian Rhapsody, Yesterday, sim, perdi as cordas todas. Standards. Exato, perdi as cordas todas a cantar os Queen. Cantando já tinha mudado de voz, mas pronto, mas adorava. Entretanto, entrei para o coro, fizeram-me logo ali uma prova e pronto, ver um bocadinho a minha extensão e tudo mais, baixo, pronto. E foi assim, cantávamos um bocadinho de tudo, desde espirituais negros, também música mais ligeira, pop, e que lá estava a ópera, pronto. E qual foi a área escolhida? Lembras-te? Não era a área, eram mesmo números de coro. Não me lembro das primeiras que cantei, mas penso que havia o número da... Vá Pensiero, havia a Casta Diva também. Pronto, e foi por aí que começou. Depois fazíamos alguns concertos mesmo com a Helena por vezes fazia solos no coro, Ana Paula Russo, Maria Luísa de Freitas, portanto tudo nomes do canto lírico, e penso que fui ganhando um bocadinho esse gosto pelos números corais, pela voz dentro do canto lírico, e a partir daí surgiu um bocadinho a sugestão, tanto da Helena e do Nuno, portanto os ensaiadores do coro, como de alguns colegas, mas entra para o conservatório, faz prova e pronto. Era algo que nunca tinha passado pela cabeça? Não, até aí nada. E surpreendeu-te? As tuas potencialidades? Sim, penso que sim. Eu também não sei se na altura tinha muita noção daquilo que eventualmente podia fazer. Ou do potencial em bruto para depois ser trabalhado. Acho que não tinha muito essa noção e nem sequer pensava nisso. Eu antes disto tinha intenções de ser arquiteto, desenho, coisas assim. Depois ainda andei a ver a área das letras e tudo mais, mas nunca... Eram outras áreas. Outras áreas. Umas com E, outras com I. Exatamente. Mas pronto, mas nada. E depois surgiu essa possibilidade de ir para o conservatório.
E eu preparei-me com a Helena. Havia uma área, aliás, foi das primeiras que eu comecei a aprender de sempre, que é o Madamina, do Don Giovanni. Pronto, que é uma área assim muito cómica e tudo mais. E pronto, fiz prova, entrei e estive lá 5 anos a estudar. E pronto. E o que é que se aprende no conservatório, concretamente? Aprende-se, portanto, nós temos várias disciplinas, 5 no mínimo, no caso do... O meu tipo de curso era o supletivo, ou seja, eu à parte do conservatório estava, neste caso, na Faculdade de Letras, pronto, que foi um curso que ficou interminado, em estudos artísticos, nas variante das artes do espetáculo. Em suspenso? Está em suspenso, sim. E para já não penso voltar a acabar, porque pronto, entretanto as vidas são outras. Mas estava a fazer ao mesmo tempo que o conservatório. No conservatório tem-se o instrumento principal, portanto o canto. Temos práticas de teclado, que é para mim uma das disciplinas que eu achei que mais completava a parte de estudo do canto também, porque aprendíamos a tocar, por muito pouco que fosse, ajudava sempre na parte de estudo da partitura e tudo mais. Formação musical, claro, importantíssimo. Coro, música de câmara, línguas, pronto, claro, italiano, alemão. Depois tínhamos ateliê de ópera, pronto, portanto... E alemão, diga-se, para cantar as óperas do Mozart. Exatamente. Italiano também. Os do Rossini. Exatamente. E de outros, claro. Exatamente. E pronto, e é por aí. Depois fiquei lá 5 anos, estudei com um professor que na altura acho que encaixou-se perfeitamente naquilo que eu precisava, porque ele era barítono também, o António Wagner Diniz. E pronto, às vezes há um bocadinho esse jogo nas aulas de canto, pelo menos para mim acabou por funcionar, que é a questão da imitação, não é? Ouvir o mesmo tipo de voz e às vezes tentar replicar, ok, é isto, é este o som mais ou menos que é pretendido. Portanto, nesse sentido, às vezes é bom trabalhar com uma pessoa da mesma voz. Mas isso depois não te limita um bocadinho as tuas potencialidades para interpretares outras áreas e outras obras? Sim, talvez. Depois acho que o que é preciso é criar uma espécie de equilíbrio e de visão reflexiva daquilo obviamente que se ouve e que nós estamos a fazer. Eu por acaso acho que depois a partir de determinada altura consegui perceber que, ok, apesar de tudo, isto é a identidade do meu professor, isto é a minha e portanto fazer um bocadinho essa distinção e pronto, e perceber que o meu professor se calhar teve alguns problemas técnicos diferentes dos meus e apesar de ele me estar a dar estes exemplos, eu próprio vou ter que desconstruir isto um bocadinho da minha forma e tentar beber um bocadinho de vários sítios e obviamente daquilo que ele me diz. A partir daí, do percurso no conservatório, pronto, quer dizer, fiquei rendida àquele mundo. Abriu-se toda uma potencialidade. Completamente. Agora, para quem não está muito por dentro deste universo do canto lírico, o que é que caracteriza exatamente um barítono? O que é que caracteriza um barítono? Portanto, é uma voz grave, não a voz mais grave de todo o tipo de voz, porque a voz mais grave é o baixo. Depois isto, obviamente, entre cada voz há muitas categorizações. O baixo pode ser baixo profundo ou baixo cantante e tudo mais. O barítono é uma voz grave com uma extensão relativamente abrangente, tanto pode atingir as notas, por vezes, graves do baixo, mas depois também tem uma extensão aguda bastante brilhante. Ao fim e ao cabo é isso. Queres-me dar um exemplo à capela ou é pedir-te demais? Pode ser, às 10 da manhã. Às 10 da manhã, que é quando estamos a gravar isto em áudio e em vídeo, eu sei que as pessoas têm que aquecer a voz. Sim. Eu, pelo menos, quando trabalhava ali para os lados do conservatório, realmente ouvia-se muito... Exatamente, as escalinhas, os arpejos. Pronto, acabou-se. A voz é tua e a vez também. Ok, vamos lá.
Então, pode ser um trechozinho de uma das áreas do Don Giovanni. Devieni alla finestra, o mio tesoro, devieni a consolar il pianto mio. Se neghi a me di dar qualche ristoro, davanti agli occhi tuoi morir voglio. Muito obrigado. Já temos aqui pessoas no estúdio a ver o que é que se passa. A delirar nas janelas. Mas, parabéns, muito obrigado. Sem rede, sem orquestra e realmente à capela, como se diz, não é? Agora diz-me uma coisa. Porquê que, por exemplo, nós temos, em termos de canto lírico, para o público inteiro, os três tenores? Começaram em 1990 com o Plácido Domingo, o Carreras e o grande Pavarotti. Mas não temos os três barítonos. O que é que se passa? Não sei o que é que se passa. Há um projeto até muito interessante agora, um bocadinho nesse âmbito de desmistificar um bocadinho a ópera e a canção, diga-se a canção napolitana, mas ou seja, o registro de canto é tudo muito dentro desta, eu acho, desta vertente um bocadinho mais lírica e do canto lírico, mas agora há um projeto até muito interessante que são dois barítonos e se chama No Tenors Allowed, que é o Thomas Hampson e o Luca Pizzaroni. Portanto, os tenores não são permitidos. Exatamente. Estão fora, out. Exatamente, mas é um bocadinho um projeto dentro desse, é semelhante aos três tenores nesse sentido de desmistificar um bocadinho a ópera e cantam-se um bocadinho greatest hits all over the place e eles também fazem várias turnés pelo mundo, mas acho engraçado essa coisa de No Tenors Allowed, de género. Já está muito batido, não é? É só tenores. Sim, porque os grupos ou agrupamentos ou os trios que vieram a seguir são mais que muitos. Sim. O próprio André Rieu também tem, não é? Sim, o Zildivo, não é? Tudo isso. E pronto, e não sei porquê, não sei se é um tipo de voz talvez mais comum ou se mesmo as próprias áreas e canções são muito, é tudo muito na base do tenor. Aliás, qualquer área que nós ouçamos hoje em dia de ópera normalmente é para tenor. Então, mas isso não é muito desagradável para o barítono? Eu acho que não, acho que já é uma coisa que está um bocadinho vinculada, mas é sempre ao lado. Já não podes pedir ao Beethoven, nem ao Mozart, nem ao Haydn, nem ao, enfim, outros grandes compositores que alterem as suas obras. Sim, claro. Só as mais recentes, não é? Mas eu acho que é uma questão de, ou seja, já de... eu acho que pegaram nessas áreas e, por exemplo, a área do Ladonna Mobile, há em 1000 anúncios, 1000 reclames, não é? Portanto, acho que vem um bocadinho daí. Toda a gente conhece um bocadinho porque foi uma área que foi muito comercializada. Talvez mesmo essa questão dos três tenores, muita gente conhece porque eles também cantavam essas áreas. Aliás, não sei se tu conheces e deixa-me só partilhar isto com os ouvintes. Quando o Plácido Domingo, nos anos 70, cantou com o Miss Piggy dos Marretas, foi um escândalo mundial. Como é que um tenor da categoria do Plácido Domingo vai cantar com uma porquinha? Pois. Mas abriu a porta, o Plácido Domingo abriu a porta para desacralizar a ópera. Sim, e eu acho que é super válido. Mesmo, eu acho que mesmo hoje em dia, apesar de todas essas desmistificações, ainda existe uma pequena percentagem de um pensamento que eu acho que é um bocadinho arcaico e datado, de que a ópera é um bocadinho para as elites, ou pronto, há um certo... Não é propriamente música para operários, não é verdade? Exatamente. Mas acho que há um bocadinho ainda esse pensamento, apesar de já muito desconstruído, de que a ópera e o canto lírico é uma coisa que está ali muito em cima e que pronto, não pode ser de modo algum banalizado, e eu até acho que este termo
banalizado não é termo, porque não é uma questão de banalizar, acho que é dar a conhecer. Obviamente que tem que ter qualidade e tem que ter uma função artística, e não pode ser só pegar em áreas avulso e cantar sem propriamente perceber qual é o sumo da partitura e, obviamente, toda a história que vem para trás. Mas acho que é possível fazer isso, e acho que é possível desconstruir esse pensamento um bocadinho datado de que a ópera está aqui neste pedestal e não pode está circular. Lá numa redoma sim, de vidro. Sim. Vê se esta minha comparação é legítima ou não. Será que a ópera, por exemplo, está para o São Carlos como o drama está para o Teatro Nacional? Agora, recentemente, abriu pela primeira vez para uma peça de comédia, que é algo que o Teatro Nacional é inatingível. Sim. Não pode ser. O teatro, quer o São Carlos, quer o Nacional, quer outro qualquer, tem que descer ao povo. Eu acho que sim, completamente. O São Carlos ao Largo, por exemplo, é um exemplo disso. Exatamente. É um ótimo festival, e até porque junta... Eu gosto sempre muito de quando vejo várias entidades... vários artistas de diferentes áreas correlacionados e em cooperação. Por exemplo, o Festival ao Largo é um exemplo disso, até porque junta várias entidades. Costuma ir a Orquestra Metropolitana, já vi alguns projetos até do próprio Teatro Dona Maria. Portanto, gosto sempre quando há esse tipo de interligações. Deixa-me só recordar que este Festival ao Largo é em frente ao Teatro de São Carlos, geralmente durante o verão. Sim. Quando não há pandemia, naturalmente. Exatamente. Mesmo assim, este ano houve. Este ano de 2020, em uma versão diferente. Foi no Palácio da Ajuda. Como quaisquer outros eventos, quer do canto lírico, quer não. Sim. Realmente este ano é para esquecer, é para arrumar numa gaveta. E para esquecer e para passar do 2019 para o 2021, esperando que em 2021, enfim, as coisas sejam um bocadinho melhores. Fala-me agora, André, da tua passagem pela Escócia, pela Royal Welsh College of Music. País de Gales. Eu disse Escócia, não. Não, mas há muita gente que pensa que em Cardiff é na Escócia. Mas não, é que ainda por cima eu sei que é no País de Gales. Eu escrevi Escócia e não sei porquê. É porque estava a pensar naquelas paisagens maravilhosas da Escócia. Exatamente. Em que ano é que isso foi? Isto foi... Eu ingressei na escola, penso que... Ano letivo, acho que foi 2015, 2016... Não, 2016, 2017, acho que foi isto, sim. E, portanto, estive lá 2 anos, em que fiz um mestrado em Opera Performance na Royal Welsh. Isso, para mim, foi uma experiência incrível. Lá está, tal como eu estava a falar há pouco da redoma na ópera, às vezes, acho que isto também acontece um bocadinho por todo o lado, que é, vivemos... um bocadinho dentro da nossa redoma, mesmo a nível de país, não é? De experiências que há, obviamente, ao longo por todo o país, mas, de certa forma, acabamos por viver um bocadinho fechados, apesar de termos referências a vir daqui e dali. Mas é sempre diferente estar no sítio, eu acho. E estar no Reino Unido, onde se bebe cultura, durante todo o dia, é muito diferente mesmo eu acho o valor que se dá à cultura, a publicidade que é feita, as oportunidades que há. Obviamente que é um país ligeiramente maior, mas acho que a valorização pela parte cultural é muito grande, e isso sente-se tanto na rua, nos teatros, como também no ensino e no incentivo que nos dão para nós seguirmos o nosso caminho. E de que forma é que tu sentiste isso, quando lá estiveste no País de Gales? Senti, para já, o curso para que eu entrei, para que fui admitido, estava, no meu entender, muito bem organizado para aquilo que eu precisava naquele momento, que era ter um bocadinho mais de experiência prática e perceber um bocadinho melhor o processo de criação de uma ópera, de criação de um personagem, e acabei por ter lá está, mais tábuas para pisar ao longo dos anos, e
E tive também aquilo que eu acho que faltou um bocadinho no conservatório, que era a parte de agora vamos nos sentar e vamos preparar isto mesmo, esmiuçar completamente a partitura e trabalhar isto interpretativamente. Não que no conservatório não existisse isso, mas obviamente que é um trabalho mais exigente e acho que essa parte de trabalhar a parte interpretativa trouxe-me muito. Pronto, também estudei com um colosso que foi o professor Donald Maxwell, que é, pronto, para além de professor extraordinário, também é um homem incrível. Portanto, acho que é toda essa agregação de pronto, trabalhar melhor alguns aspectos técnicos que estavam ainda em falta, mas eu acho que principalmente a parte interpretativa e de personagem. E é muito diferente o ensino galês do ensino português? Eu não digo que seja diferente, acho que também eu estive num curso que era o curso de canto no conservatório e lá ou seja, é um curso já especializado para a ópera performance. Portanto, não sei até que ponto é que é possível fazer uma comparação, mas acho só que neste caso era um curso muito específico para... Muito dirigido para daqui as pessoas saltam para o trabalho.
graziosa son tutte fatta. Ma finita la nostra commedia, che tragedia qui nascerà. Finita la nostra commedia, che tragedia qui nascerà. Ma finita la nostra commedia, che tragedia qui nascerà. Ma finita la nostra commedia, che tragedia qui nascerà. Ma finita la nostra commedia, che tragedia qui nascerà. Que tipo de trabalho ou de oportunidades é que tu tens em Portugal para vingar? Eu, antes de... Pronto, acho que tive sorte em, já antes de ir para Cardiff, ter algumas oportunidades de trabalho. Nesse sentido, eu tenho a dizer que o Conservatório, por exemplo, tudo o que é masterclasses e cursos que aconteciam na própria escola... acho que foi um bocadinho por aí que eu comecei até a trabalhar, porque tive uma masterclass com o João Paulo Santos, que é, pronto, para todos os cantores líricos que eventualmente estiverem a ouvir, sabem perfeitamente que é uma espécie de Deus ex machina, porque, pronto, lá está, é esse trabalho de unir a música à parte interpretativa, com texto, portanto, todos esses mundos interligados, e ele ajuda-nos a conseguir tirar, no meu entender, o melhor que há da partitura e da música. E eu tive uma masterclass com ele no Conservatório. E a partir daí, penso que ele terá gostado também do meu trabalho, obviamente, ou daquilo que eu podia apresentar naquela altura. Mas tive alguns convites na altura para reforçar o coro de São Carlos. Eu lembro-me que não podia, não tinha horário, já não me lembro se foi por causa da faculdade. Foi antes ou depois da greve? Foi antes. E depois recebi um outro convite para fazer um papel pequeno no São Carlos, e aí pude. Pá, que fixe, vamos lá. E era um papel mesmo, eram 2 ou 3 frases, mas na altura, pronto, foi uma experiência incrível. Por algum lado tens de começar. Exatamente. Foi uma experiência incrível. Depois até estava o Carlos Guilherme no elenco, o Luís Rodrigues, portanto, pessoas já que eu conhecia de ver ópera no São Carlos e tudo mais. E agora estou aqui ao lado desta gente, que fixe. Pronto, e na altura acho que tinha 19 anos, ainda não tinha aos 20. E a partir daí comecei o meu percurso. Depois fiz o primeiro ateliê de ópera da Metropolitana, foi o Così fan tutte de Mozart. A partir daí foram surgindo convites, depois a Gulbenkian, eu fui bolseiro da Gulbenkian, mas já tinha feito alguns concertos com eles, penso que antes. E a partir daí, pronto, também claro que há desvantagens e vantagens em sermos um país pequeno. No meu caso, e penso que de muitas pessoas, foi bom porque eu passo a palavra, eu gostei de trabalhar contigo, olha, pronto, vem para este projeto, ou ouvi-te naquele concerto, vamos trabalhar, e portanto a partir daí consegui receber convites de vários sítios. Portanto, já tinha um bocadinho essa cama antes de ir para Cardiff.
O que me trouxe Cardiff foi, penso eu, uma coerência maior a nível de técnico e de trabalho de personagem. Resolvi vários problemas técnicos quando estive lá. Aprimorei-me naquilo que é o trabalho de ator e de personagem, porque às vezes também há esse... Sim, porque vocês são atores. Exatamente. Vocês interpretam um personagem. E às vezes Don Giovanni é um personagem. Exatamente. Não canta só. Isso. Representa. E às vezes há esta coisa de cantar ópera. Não, mas não é só cantar. Há a parte... Pronto, há um todo. É como se fosse teatro musical. É, ao fim e ao cabo... Então diz-me, André, porquê que as pessoas, à partida, rejeitam um pouco a ópera? Ui, se entrarmos aqui num tema delicado. Para mim não é delicado, mas eu acho que para algumas mentalidades é um bocadinho delicado. Porque, lá está, eu também... Uma coisa que eu não disse é que sempre desde miúdo me mascarei e fazia os meus próprios teatrinhos em casa e tudo mais. Portanto, sempre fui muito... Um artista. Sempre gostei muito dessa parte dos personagens, do teatro em si, de ver as pessoas a interpretar personagens. Epá, isto é incrível. Portanto, muito antes do canto, essa parte já estava lá, consciente ou inconscientemente. Pronto. E eu acho que, às vezes, na ópera, por ouvirmos tudo aquilo do bel canto, e de facto tem que haver uma parte técnica muito sólida a nível do canto, eu acho que se perde um bocadinho daquilo que depois é a parte da palavra e da história, porque isto depois também vem mudando um bocadinho ao longo dos séculos e das décadas, mas eu acho que hoje em dia não chega só a ter uma voz boa e consistente e depois a parte da história e da encenação fica esquecida. Ficar em paralelo. Aliás, e deixa-me dizer-te uma coisa, que há uns anos lembro-me de ter ido ao então pavilhão Atlântico ver Flauta Mágica, certo, em alemão, naturalmente, e sem tradução. Não havia uma única legenda. Pois. As pessoas ficavam um pouco incomodadas e distraíam-se imenso, claro, porque não seguiam a história. Claro. Ou seja, os produtores daquele quando espetáculo... já havia capacidade para ter legendas. Claro, obviamente. E aí, por exemplo, o Filipe Laféria no Politeama faz isso muito bem. Pois. Para os turistas, tem sempre um resumo da história em inglês. Exato. Nem que seja só um glimpse daquilo que se está a passar. Mas para as pessoas perceberem, não compreendem com certeza aquilo que o artista está a interpretar, mas percebem o conteúdo da história. Sim. É preciso ter muito cuidado também para atrair as pessoas. O que é preciso fazer com que o São Carlos e outras companhias e outros lugares do bel canto atraiam o público? É assim, essa parte, por exemplo, de legendagem já existe agora no São Carlos há bastante tempo e acho que é um ponto... Por isso é que eu falei no pavilhão Atlântico. Mas é um ponto em que se toca que eu acho que é importante, porque eu, por exemplo, fiz há 2 anos um espetáculo no Trindade que, apesar de ser ópera em português, houve alguns amigos meus que saíram de lá a dizer: não percebi muito bem esta parte, porque não houve legendagem. Porque eu acho que se pensou um bocadinho que em português as pessoas percebem, mas o canto é diferente, não é um canto, por exemplo, tão direto. Não, e André, as pessoas não estão habituadas. O ouvido das pessoas não está treinado para ouvir ópera. Exatamente. E, por exemplo, nesse espetáculo faltou essa parte. Portanto, legendagem, obviamente, porque acho que aproxima a história do público. Óperas mais acessíveis, sem ser aquelas tão densas. Pois, por exemplo, uma Carmen de Bizet, por exemplo. Sim. Isso depois também tem a ver com a própria programação dos teatros. Eu acho que tenta-se sempre dentro de uma programação pôr, eu não sei qual é o número, mas pelo menos duas óperas mais conhecidas. Porque, por exemplo, eu às vezes falo disto com alguns amigos. Agora há pouco tempo fiz o Così fan tutte no CCB e é uma ótima ópera, por exemplo, para quem não está habituado a ir ver. É uma história leve, é cómica, pronto, aquilo tem padrões cómicos que seguem até aos dias de hoje. Agora, se uma pessoa nunca fui ver ópera, vou ver o Dom Carlo,
é para esquecer, não é? Porque são muitas horas, é uma história densa e pronto, não é uma ópera que eu aconselho. E as sopranos levam 3 horas a morrer. Claro. Geralmente essa brincadeira, sem obviamente estar a menosprezar ninguém, nem o autor, nem os artistas, mas aquilo a personagem está quase a morrer e de repente volta à vida e dá mais canta de pulmões cheios. As pessoas dizem, esta senhora nunca mais morre. Estás a ver? É um bocadinho isso que falta, o ensino da ópera. Sim, basicamente. Eu acho que também passa muito. Lá está, hoje em dia, aquilo que eu falava há pouco, que é ou seja, a parte vocal à partida estará, não é? Pronto, quanto mais a pessoa souber de uma forma, para mim, o mais natural possível, interpretar aquilo que está escrito, acho que mais facilmente vai ser lido também pelo público. Tutto è disposto, l'ora dovrebbe esser vicina. Io sento gente, ed essa non è alcun. Buia la notte, ed io comincio mai a fare il simonito mestiere di marito. Ingrata, nel momento della mia cerimonia, ei godeva leggendo, e nel vederlo io rideva di me senza saperlo. Oh, Susanna, quanta pena mi costi con quella ingenua faccia. Voltando ainda àquela parte do que é preciso fazer. Eu acho que, por exemplo, a nível do São Carlos, ou melhor, daquilo que eu vejo no global, falta um bocadinho, às vezes, de divulgação, Marketing também, sim. Mesmo a nível de, por exemplo, as pessoas hoje em dia vão muito pela grafia, pela imagem nos próprios websites. Acho que isso é importante. Acho que já há um pouco mais de divulgação nas redes sociais, mas acho que pode haver mais, talvez. Agora, por exemplo, neste tempo de pandemia, houve um projeto do São Carlos que eu acho que foi interessante, que era um bocadinho de levar a ópera às crianças, através de vídeos. Havia até colegas meus a cantar. Acho que isso é interessante. Pronto, acho que passa um bocadinho por... Há uns quantos programas da RTP2 também, que é a Ópera para Todos. Exatamente. Levar as pessoas, mas é preciso enquadrar cada peça, cada movimento, explicar exatamente o que é que está por detrás, qual é a intenção do autor, creio eu. E acho que também uma das coisas que eu acho que poderia ser importante, por exemplo, para não só, pronto, um bocadinho toda a gente, mas, por exemplo, eu creio que pessoas mais jovens, da minha geração, da geração mais nova ainda, penso que não são pessoas que à partida, não é? A menos que estejam habituadas em casa a ouvir ópera porque os pais gostam, etc. E agora vamos. Mas para quem não está, acho que, por exemplo, a questão dos bilhetes, dos descontos nos bilhetes, em Cardiff, por exemplo, havia uma coisa excelente, que era qualquer espetáculo da Welsh National Opera, até aos 30 anos, penso que era 10 libras, quer dizer, era uma coisa quase risória. E eu acho que nos teatros devia haver um bocadinho isso, teatros que façam ópera, companhias que façam música clássica. Ou seja, não ser tanto de elite ou das pessoas que têm dinheiro para ir à ópera e vestirem-se de fato e gravata e de vestidos de noite, para se mostrar, ver e ser visto. Sim. É verdade. Já menos. Sim. Mas tu ainda sentiste isso? Sim, mas a nível do público, penso que já menos. Eu, por exemplo, já fui ver ópera de calças de ganga. Acho que já se perdeu um bocadinho essa... E por que não é? Porque não, a ópera popular. Claro. Já agora, André, obviamente que os musicais, por isso é que se chamam óperas rock. A ópera rock de Jesus Christ Superstar, sim, é uma ópera rock. Andrew Lloyd Webber, Tim Rice, final dos anos 60. Aí está um caminho intermédio para as pessoas chegarem também à ópera, ou não? Eu acho que sim. Acho que, por exemplo, mesmo
mesmo a questão, por exemplo, é mais difícil de se fazer por causa de toda a logística que há nesse musical ópera. Lá está ali no limbo, que é o Porgy and Bess, todas essas obras de Gershwin, que são... Lá está, é feita um bocadinho a entrada da ópera noutros caminhos. Eu penso que sim. O Cândido do Bernstein Exatamente. Também é ópera. Eu penso que sim, mesmo, por exemplo, o West Side Story, eu acho que, lá está, não é uma ópera, mas tem ali qualquer coisa de ópera, não é? Portanto, talvez seja o caminho, mas para todos os efeitos acho que, por exemplo, se nós hoje em dia formos ver um Wicked ou uma coisa do género, já será uma coisa totalmente afastada da ópera. Eu acho que a ópera, hoje em dia, é uma coisa que se tem que aprender a gostar e também tem que ser bem feita. Lá está. Eu acho que comecei isto a falar um bocadinho disso, porque às vezes vê-se muitos espetáculos que é, pronto, fazer por fazer. Epá, eu gosto de cantar isto. Tem que ser apelativo, basicamente. Completamente. Epá, eu gosto de cantar isto e agora vou fazer aí uns quantos concertos a cantar 4 ou 5 áreas, mas não pode ser de qualquer maneira. Pronto, lá está. Se calhar é um bocadinho defeito do percurso que eu tive e pronto, das coisas não serem feitas às 3 pancadas. Não é defeito, é feitio mesmo. Mas olha, o musical é algo que passa pela tua cabeça, nomeadamente no West End londrino, quando reabrirem os teatros depois da pandemia? Isso acho que não. Eu sinto-me muito concretizado a fazer ópera. E em se calhar também contribuir para essa visão de que a ópera não é só canto, apesar de ter que existir, e pronto, e de que o trabalho interpretativo e de personagem e da história ter que existir. Acho que, pronto, sinto-me realizado nesse sentido de contribuir para essa visão um bocadinho mais, até diria assim, não sei se isto é o termo correto, mas uma visão mais moderna. E até porque noto, por exemplo, no Reino Unido, já vi também encenadores que vêm cá a tentar extrair ao máximo o ator que há dentro do cantor lírico. O musical apareceu assim também na minha vida um bocadinho por acaso. Aliás, eu até comecei... o primeiro musical que eu cantei foi o Rent. Pronto. Foi assim um bocadinho, senti-me um bocadinho um peixe fora d'água, mas foi um bom desafio. E depois há essa questão, que eu gosto de desafios. Mas, é assim... Depois temos o Quase Normal, também, não sei se tu conheces. Sim. É também mais ou menos uma ópera um pouco mais ligeira, sim, mas é. Sim, mesmo a nível de densidade, não é, da coisa. Mas é assim, não me vejo agora vou fazer a audição para o West End. Não, pelo menos agora nos próximos anos, não sei, não é bem aquilo que eu penso fazer, apesar de gostar muito e acho que há coisas incríveis. Pronto, agora vou ter a sorte de fazer, como sabes, o Into the Woods de Stephen Sondheim, que lá está, que acho que é um compositor incrível. Mas não se associa à ópera? Não se associa... Lá está, é assim, se formos a ver, nem que seja pelo ancestral, associa-se de certa forma. Sim, mas depois tens o Little Night Music e outros musicais um pouco mais ligeiros. Claro, mas eu acho que, por exemplo, às vezes a nível operático, se nós olharmos para a partitura de muito bons compositores, como Verdi, por exemplo, aquilo está tudo lá. Nós não precisamos de fazer muita coisa. E eu no Sondheim sinto isso também, que está tudo lá. Não é preciso mais nada, é aquilo, pronto. E ele diz exatamente na partitura aquilo que quer do cantautor. E não mais do que aquilo. Exatamente. E é não fazer demasiado. Pronto, às vezes não opera essa coisa de agora vou exagerar o que está aqui. Não é preciso. Que está lá na partitura, está escrito. Essa é outra coisa, carregar a ópera de... É exagerar, sim. Aliás, há uma cena famosa do Amadeus, do Milos Forman, em que ele está perante o imperador, Mozart está a tocar e depois toca e pergunta qual é a opinião do imperador. Ele diz: "There are too many notes." Ou seja, há notas a mais. Exato. Ou seja, por isso é que o imperador passou à história da pior maneira e o Mozart passou à história da melhor maneira. Como sabemos. E acho que é isso,
E, por exemplo, em Mozart nota-se muito essa preocupação pelo que é o libreto e pelo que é a história e tudo mais. E no Sondheim também sinto isso. Adorava fazer, por exemplo, um Sweeney Todd. Acho que é incrível, acho que é uma obra incrível. E este Into the Woods também é muito interessante. Eu, quando comecei a olhar para ele, pensei, isto é um bocadinho chato, é tudo por quadros, mas tem muito mais do que isso, a nível de densidade psicológica dos personagens. Portanto, Aliás, há uma versão com a Meryl Streep. Exato. E do Sweeney Todd com o Johnny Depp, a fazer de barbeiro, não é? Sim. O barbeiro do Sweeney Todd. André, estamos quase a terminar. Agradeço-te muito teres vindo aqui entre duas áreas, a primeira e a segunda parte. Só uma última questão. Qual é que é o futuro do canto em Portugal? Tens alguma perspectiva? Eu espero que seja um futuro risonho. Acho que, um bocadinho como falámos há pouco, acho que é preciso... neste caso, sendo um bocadinho mais específico em relação ao canto lírico e à ópera, acho que é preciso haver uma abertura maior a nível de mentalidade e ou seja, abrir as portas para que várias áreas com E, e várias entidades se consigam unir para, não só para promover um bocadinho este tipo de canto e de arte, mas não sei, acho que a própria ópera ia ficar a ganhar com as valências das outras artes, das outras áreas. Pronto, e acho que pode passar um bocadinho por aí, por essa abertura. E eu sinto que até, por exemplo, às vezes da parte do teatro em si já há alguma abertura para isso, para trazer novas experiências a essa arte, e acho que isso é importante, pronto, neste caso seja para o canto lírico e para a ópera, como para qualquer das artes. Acho que pode passar e não é propriamente a Oprah Winfrey, claro. Exato. E espero que a tua geração ou aquela que vier a seguir se encarreguem exatamente disso. Vamos a isso. André Henriques, muito obrigado por aqui teres estado. Obrigado. Muito sucesso e até breve. Obrigado.